A mulher samaritana traz uma mensagem escondida nos seus textos. Na verdade, o Senhor Jesus ele prepara uma história, um contexto com hora marcada para trazer uma mensagem para os últimos dias. Ali na mulher samaritana, no contexto histórico, o Messias revela o que vai acontecer com o seu povo no último dia. A mensagem é para a sua igreja. Então, vamos entender o que ele fala com a mulher samaritana? Vamos para o vídeo de hoje. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Cláudia Barros e vamos falar do contexto histórico, judaico, da mulher samaritana, porque só conhecendo a história de Israel, você pode entender a história que está ali dentro desse evento da mulher samaritana. E hoje nós vamos ver juntinhos o que Jesus deixa para a igreja dos últimos dias. Porque a mensagem da mulher samaritana é para nós essa mensagem. Então vamos lá para a mulher samaritana. Muitas vezes a mensagem da mulher samaritana, ela é usada, ela é pregada para que vidas se aproximem do Senhor. Perfeito! Nós não estamos falando disso, a mensagem, só de ler a palavra já abençoa os corações. Mas a igreja precisa amadurecer, crescer, para o tempo do fim. E o Senhor está levantando um grupo que está abrindo os olhos para os últimos dias. Então, a mulher samaritana é uma história que deixa um contexto para os últimos dias. Quando Jesus ele diz que é necessário passar por Samaria, ele já estava com um projeto na cabeça, porque ele é profeta. Jesus é profeta. Então esse ministério de profecia, ele vai usar ali já com a mulher samaritana. Ele chega no poço, mas ele sabia que a mulher ia passar. Ele é profeta, ele sabe que a mulher, ela vai passar ali no poço meio-dia. Então Jesus fica ali, dispensa os discípulos, né? Para ninguém atrapalhar aquela conversa que ele vai ter, porque nós precisamos entender o que ele está falando com a mulher samaritana. Nós precisamos entender. É esse o ponto principal. Nós precisamos entender o que ele está falando com a mulher samaritana. Então ele dispensa de cara os discípulos, que só vão atrapalhar. Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Por que não se comunicam com os samaritanos? E aí a gente tem que lembrar lá, porque quando as 10 tribos do norte, elas vão ser levadas, quando as 10 tribos são levadas pelo reino assírio, espalhados por outras nações e outros povos se misturam ali, surgem os samaritanos que são rejeitados pelos judeus. Os judeus dizem que os samaritanos quebraram a aliança e não se comunicam. Então, tá ótimo os discípulos não estarem ali, não estão preparados para ouvir o que o Senhor vai falar. Aí o Senhor chega e aguarda. Quando a mulher chega, ele começa a conversar com a mulher. E a mulher pergunta, por que está falando comigo? Os judeus não falam com os samaritanos, mas o Senhor está ali para quebrar um muro da separação. O Senhor está ali para trazer restauração. Esse é o propósito do Senhor Jesus ali no poço de Jacó, trazer restauração para aquele povo que estava desprezado, para aquele povo que não era povo, para aquele povo que era chamado samaritano, gentios. E o Senhor ele vai se revelar àquela mulher quando ela diz para ele que ela espera o Messias. E aí o Senhor se revela como nunca se revelou.
o Senhor, ele se revela para aquela mulher e diz: eu sou o Messias. Nas Escrituras, você pode procurar, ele não se revela, ele se cala, ele foge, mas ele sobe, porque é necessário subir a Samaria. E ali ele anuncia boas novas e ele se revela para aquela mulher, para restaurar um povo que foi jogado entre as nações. Quando ele se revela para aquela mulher, ela vai reconhecer Jesus como profeta. A figura daquela mulher, aquela mulher não representa uma mulher como às vezes muitos colocam no contexto. Aquela mulher representa um povo que foi desprezado, mas que agora chegou a vez de ser restaurado. Aquela mulher representa os efraimitas, aquela mulher representa os gentios, aquela mulher representa a igreja, que agora abre-se um espaço para a restauração. Então, toda aquela conversa que o Senhor está usando, que o Senhor está falando ali, é uma história que ele prepara para falar conosco. E a lição mais importante, o mistério, o oráculo que ele segura, está aqui, que eu vou ler para você. O mais relevante agora para nós é esse pedaço que ele diz assim, João 4,40. Quando a mulher, ela ouve toda a mensagem do Messias e ela crê, e ela diz: o Senhor é profeta, ela corre a anunciar aos outros samaritanos, que ouvindo aquela mulher dizer que achou o Messias, eles retornam até Jesus. E ali eles vão ouvir Jesus, e aquela mensagem começa a chegar ao coração daqueles samaritanos. E olha o que eles dizem. João 4,40. Assim então os samaritanos foram até ele e pediram-lhe que ficasse com ele. E ele ficou ali 2 dias. Nós estamos aqui com o mistério dos 2 dias. Nada aqui no livro de João sobre a mulher samaritana está por acaso. Aqui está cheio de mensagens, aqui está cheio de revelações e cheio de mensagens direcionadas. O Senhor Jesus preparou todo aquele encontro, preparou tudo aquilo, porque aquela história tinha que ser conhecida por nós. Jesus acreditava que quando nós fôssemos mais tarde ler toda essa história e estudássemos, nós íamos identificar as mensagens soltas que ele deixou para nós. E aqui ele diz que ele fica 2 dias com os samaritanos. Queridos irmãos, a mensagem aqui é linda e está conectada com os profetas, porque tudo está conectado. O Senhor Jesus, ele diz que ele não veio fazer a vontade dele, mas cumprir a lei e os profetas. Aqui ele vai cumprir um profeta tremendo, que a gente já vai ler daqui a pouco. E quando ele fica ali 2 dias, nós temos que conectar com a mensagem de Salmo 90, com a mensagem do Salmo 94, e também do apóstolo Pedro, que diz que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, né? Então, um dia para o Senhor é como 1000 anos. Então, esses 2 dias que o Senhor fica com aqueles que não eram povos, são 2 dias.
simbolizando o Senhor Jesus está dizendo que ele vai ficar com os samaritanos, que não era povo, que não tinha aliança, que não tinha identidade, que tinha sido desprezado, que não era nação eleita. Ele fica com eles 2 dias. Isso simboliza 2000 anos do Senhor com a sua igreja, com o seu povo. Porque quando Jesus chega, quando o Messias chega, muitos judeus vão entrar em uma cegueira espiritual. E durante 2 milênios, há uma cegueira espiritual dos judeus. Cláudia, total, você sabe que não, que alguns entendem, outros não, mas um grupo grande. Mas ao final desses 2 milênios, termina-se um período chamado plenitude dos gentios. Quando terminar a plenitude do gentio, esses 2000 anos, algo vai acontecer de grande nessa terra. Algo tremendo vai acontecer nessa terra. Uma grande mudança na atmosfera dessa terra. Um sinal será dado nessa terra. E os olhos dos judeus se abrirão. O sinal que será deixado aqui nessa terra, que já foi deixado aqui na terra, será visto, será revelado. E quando os olhos dos judeus se baterem neste mistério, nessa revelação final, o que vai acontecer com eles? A cegueira espiritual terá fim. E aí o que marca o fim da plenitude dos gentios. E quando terminar a plenitude dos gentios, o que vai acontecer? Então, queridos irmãos, nós teremos os gentios e teremos os judeus olhando para o Messias e caminhando como 2 testemunhas, sendo que haverá um revertimento de poder sobre esses 2 grupos como nunca houve. Da boca sairá fogo. O coração, irmão, como foi dito, que Deus não queria escrever em pedras, mas em corações. O coração desse remanescente, já tinha esquecido a palavra, dos remanescentes, os corações vão ter a palavra do Senhor. Eles vão ser verdadeiros adoradores para a semana final. Isso será a semana final de Daniel. A última semana nós teremos um reviravolta de unção, de poderio, de autoridade, porque será a última chuva que o Senhor vai derramar sobre esse povo. E essa última chuva é a chuva que vai produzir muitos frutos. Muitos frutos serão produzidos nessa chuva que vai ser jogada sobre este povo. Os judeus e os samaritanos vão representar um grupo, um corpo. Tem gente que fala, quando os judeus abriram os olhos, a igreja não está mais aqui. Irmão, Deus não tem 2 corpos. Deus, ele tem uma cabeça e ele tem um corpo com suas funções. A igreja, os judeus, os gentios, como falam, serão um corpo que vão trabalhar na última seara. Entenda o que o Senhor fala, porque esse grupo que foi jogado nas nações, as 10 tribos que foram jogadas nas nações, representam gentios que vão retornar, porque haverá restauração. As pessoas estão achando que Deus vai juntar 12 tribos. As 12 tribos serão restauradas entre judeus e gentios, porque os
porque as 10 tribos foram dispensadas entre as nações. São a semente de Abraão que foi dispersa entre as nações. E Deus, por causa das sementes que foram dispersas, vai trazer todas as sementes. As 10 nações foram distribuídas e vão retornar na pessoa dos gentios. E então vai acontecer a restauração, porque haverá essas 12 tribos, as tribos se completarão para fazer a missão final. Por isso que fala de restauração. Então haverá essa caminhada final. E tudo isso, como eu falei, desses 2000 anos simbólicos, estão profetizados no profeta Oséias. Oséias 6:2 diz assim: depois de 2 dias nos revigorará. Ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. 2 dias simbólicos representam 2 milênios. E o terceiro dia, onde ele levantará e viverá diante deles, representa o ano milenar. Então nós temos os 2000 anos dos gentios, do que não era povo. E quando terminar, nós teremos o terceiro dia, que é o reino milenar do Senhor nessa terra. Irmãos, é muita coisa que a mulher samaritana deixa para nós. Existem vários textos aqui de revelações profundos da mulher samaritana. Deus usa essa mulher samaritana, a história. Olha como que Deus faz, ele pega a história certinho e vai lá, profeta, né? Profeta. Prepara tudinho e fala, eles vão entender. E hoje nós somos capacitados pelo Espírito Santo a entender que a mensagem que ele deixou para a igreja, ele deixou para o povo de Deus, ele deixou para os seus, dizendo para os seus que aquele que não era povo, aquele que não era nação, estão agora nos 2000 anos regozijando, se alegrando, compartilhando das boas novas, porque o sangue foi derramado na cruz, e quando o sangue foi derramado na cruz, tirou todo o muro que separava. Não há mais separação. Não há separação entre gentios, não há separação entre judeus. Nós em Cristo somos um. E nesses últimos dias, a restauração será verdadeira. Então, queridos irmãos, eu quero deixar essa cronologiazinha que é compacta, mas é bem profunda, da mulher samaritana, que um dia é como 1000 anos. E a igreja lá em Atos, ela vai evangelizar, ela vai se espalhar no seu primeiro ano, depois ela vai para o seu segundo ano, que se completa até nós, e o fim do segundo dia, ou dos 2000 anos dos gentios, queridos irmãos, está se encerrando. Estamos quase fechando o ciclo de 2000 anos. Estamos fechando este ciclo, queridos irmãos. E quando nós fecharmos esse ciclo, nós veremos a restauração desses povos para a missão final. Então, queridos irmãos, preparem-se para a restauração final. A Bíblia nos prova que nós estamos findando um ciclo. E quando nós findarmos esse ciclo, nós estamos às portas do retorno do Messias. Nós estamos fechando o ciclo, queridos irmãos. Quem tiver de se consertar com o Senhor, que se conserte. Quem tiver de abrir os seus olhos, que abram, porque estamos fechando um ciclo.
o retorno do Messias está às portas. Nós estamos fechando o ciclo, queridos irmãos. Estamos entrando na última semana de Daniel. E quando entrarmos, queridos irmãos, nessa última semana de Daniel, algo grande nos espera. E nós temos um Deus que está contando com a nossa força, contando com nossa adoração, com o nosso amor. Por isso ele tem preparado para nós, irmãos, uma dose do seu Espírito Santo, uma porção dobrada. Não tenha medo. Vai ser algo que você jamais imaginou. O povo de Deus que vai se levantar nessa terra, ninguém jamais imaginou. Da sua boca sairá fogo. A palavra, vão falar com unção, com autoridade, destemidos. Vai ser algo maravilhoso. Não tenha medo, o Senhor está às portas com algo novo para nós. Não tenha medo. Queridos irmãos, não esqueçam de compartilhar os vídeos, deixar seu like e o seu comentário. Gostou desse vídeo? Deixe um comentário aí para ajudar no engajamento. Fico com essa palavra, queridos irmãos, até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.